E na semana em que se completam 30 anos da abertura da Vala de Perus, o Instituto Vladimir Herzog lança o projeto Vala de Perus, uma biografia, no qual o jornalista Camilo Vanucchi conta a história do ossário clandestino construído no cemitério Dom Bosco, em São Paulo, para ocultar vítimas da Polícia Militar, dos Esquadrões da Morte e do sistema de repressão durante a ditadura. Nos anos 1970, a vala pode ter sido o destino de dezenas de desaparecidos políticos. Somente 5 deles foram identificados. E nós vamos conversar agora com o jornalista e autor do livro Vala de Perus, uma biografia, Camilo Vanucchi. Bom dia, Camilo. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Camilo, eu queria que você falasse a respeito do projeto, do livro e da importância dele no cenário que nós temos hoje no Brasil. O livro, a gente está nesse aniversário de 30 anos da abertura da vala clandestina, de 1990. É uma história para ser contada ainda na sua totalidade, porque é um cemitério que foi criado em 1971, na gestão do Paulo Maluf, aqui em São Paulo, já com a finalidade de ocultar esses mortos da repressão. E a gente chega em 2020 com ainda ossadas sendo analisadas no CAAF, na Unifesp. Em 2018 teve a identificação de 2 desaparecidos políticos ali encontrados na vala. Então é uma história que são quase 40 anos de busca de famílias por esses mortos, esses desaparecidos. É uma violação de direitos humanos grave. E você perguntou sobre a importância disso hoje. Olha, eu vejo o seguinte, ali tem 1.049 ossadas que foram retiradas da vala, e 1.000, pelo menos, dessas 1.049, elas são de mortos da truculência policial, dos esquadrões da morte, são os pretos pobres da periferia, que ainda hoje continuam sendo mortos e ocultados pelo Estado. Então é grave, é uma coisa que é um resquício da ditadura que se mantém no presente. A Polícia Militar ela é de 1970, então são histórias que andam em paralelo e que permanecem até hoje. E nesse caso também é importante porque hoje a gente vive uma onda, de certa forma, revisionista e até mesmo negacionista em relação ao que aconteceu no período da ditadura civil-militar aqui no Brasil. Então é um episódio importante também para resgatar essa memória. A gente espera que a gente está fazendo, o livro tem 8 capítulos, eles vão ser publicados um capítulo por semana, aberto no site Memórias da Ditadura, que é do Instituto Vladimir Herzog, com a ideia de que a gente possa distribuir, ampliar o alcance. Não é um livro para a gente poder ler hoje, ele está sendo escrito enquanto... eu acabei de escrever o capítulo que vai ser lançado hoje, então é uma coisa super atual nesse sentido. Eu estou construindo o texto enquanto a gente está divulgando mesmo, para contribuir com essa brigada, como você diz, assim, de mostrar que a ditadura existiu, que a ditadura não deve ser comemorada. A gente tem um presidente da República que foi eleito defendendo tortura, dizendo que precisava ter matado 30 mil, começando com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem uma coisa também interessante na comparação com os dias de hoje, porque algumas das ossadas localizadas ali na vala de Perus, elas foram vítimas de uma epidemia de meningite que teve em São Paulo na primeira metade dos anos 70, e que também o poder público quis diminuir os números, dizer que não era tão grave assim, digamos que era uma gripezinha. Então também ocultou parte dos mortos dessa meningite na época para reduzir os números, para dizer que as estatísticas não eram tão altas. A história a gente não pode esquecer, por isso que a gente fica batendo sempre na tecla de que, para que não aconteça de novo, para que não se esqueça. E Camilo, você falou inclusive, né, dessa questão que a gente chama de entulho autoritário, ou seja, nós continuamos aqui no Brasil, infelizmente, vivendo mazelas que começaram, que foram consolidadas durante a ditadura, como a própria ação policial violenta, a ocultação de cadáveres, por exemplo, ainda é uma realidade aqui no Brasil em função justamente de agentes públicos, da ação de alguns agentes públicos no país.
Você vendo ali, né, revisitando essa história, que tipo de reflexão que te vem à mente sobre em que ponto que a gente se perdeu na nossa história aqui? Foi na redemocratização? Foi na forma como nós fizemos esse período de transição? O que deu errado para a gente chegar a continuar a ter essas mesmas práticas que foram consolidadas ali na ditadura? Olha, Glauco, eu acho que é cíclico, né? Acho que onde a gente se perdeu não é num lugar só. Eu vejo agora a gente se perdeu em 2018 de novo. Essas análises das ossadas que estão acontecendo agora na Unifesp, quase pararam de acontecer. Houve uma tentativa de corte de verbas, tentativa de acabar com o CAAF, que é um centro de arqueologia e antropologia forense aqui na Unifesp em São Paulo, para mandar para Brasília, para a Polícia Civil de Brasília tocar. As análises estão sendo feitas de DNA na Europa, em Haia, e também com a tentativa de parar com esse convênio. Acho que a gente tem um ciclo de momentos em que a coisa avança e que a coisa retrai. O que eu acho impressionante é essa falta de compromisso permanente da sociedade toda, porque o que a gente vê nessa história são geralmente a luta de mães, luta de irmãs, irmãos e mães de mortos e desaparecidos, de ontem e de hoje. Tem a Mães de Maio, por exemplo, que os crimes de 2006, né, se eu não me engano, ali naquela história. E a gente continua perguntando, né, por que o senhor atirou em mim, quem matou Marielle, onde está o Amarildo. E essa coisa eu acho que devia ter um comprometimento total da sociedade. A gente fala muito quantas foram as vítimas da ditadura. As vítimas da ditadura não foram os 400 e poucos mortos e desaparecidos. A vítima da ditadura é um país. Um país foi vítima de um governo truculento, autoritário, que deixou esses escombros, esse autoritarismo que ficou até hoje. E talvez essa indiferença em relação à vida explique, por exemplo, uma espécie de normalização da morte que existe aqui no Brasil, porque nem as ações policiais violentas que resultam em morte, em execuções, causam grande espanto, né, em boa parte da sociedade, assim como, por exemplo, as vítimas da pandemia, que já passam de 120 mil. Então, a falta de reconhecimento, de resgate dessa memória do período autoritário também acaba refletindo nessa espécie de naturalização da morte no país, Camilo? Reflete muito com essa campanha que existe, que não é de hoje também, de que direitos humanos para humanos direitos, bandido bom é bandido morto. A vala de Perus ela foi descoberta, assim, os familiares de mortos desaparecidos sabiam da existência da vala já desde o final dos anos 70, porque iam procurar, localizavam no livro de registros, às vezes com nome falso, muitas vezes com nome falso, falsificado, dos laudos do ML, eles tinham sido enterrados ali, e não existia mais, eles tinham sido exumados, essas ossadas, e não tinham sido colocadas em lugar nenhum. Mas ela foi revelada publicamente em 1990, na esteira de uma reportagem que o Caco Barcelos estava fazendo para construir o livro dele, Rota 66, em que é um livro em que ele ficou 7 anos investigando a polícia que mata. Então eram aqueles policiais que dizem que que resistiram à prisão, que foram alvejadas em tiroteio por suspeitos, que nunca eram suspeitos, eram sempre bandidos. E ele vai mostrar, numa apuração rigorosa e longa, que muito mais da metade dessas vítimas não tinham nenhuma passagem pela polícia, não tinham roubado nada, tinham sido mortos com tiros na nuca, nas costas. E isso, quando você encontra 1000 ossadas na vala de Perus, que são muito parte delas nessa situação, esse tipo de pessoas, mostra que a ditadura não perseguiu aqueles que eram os militantes das organizações armadas. As vítimas ali, das 1049 ossadas, deve ter 40 ossadas que são, no número máximo de 40 ossadas, que são de desaparecidos políticos nesse sentido de político, que era um militante de oposição à ditadura. 1000 ossadas não. Então, quer dizer, tem uma leitura também de que, assim, comigo não aconteceu nada da ditadura. Quem não fez nada de errado
não foi perseguido, não foi torturado, não foi preso. Bobagem, bobagem. Tem 12 mil indígenas que foram mortos na ditadura militar. A Vala de Perus mostra como a ditadura militar, a truculência dela, não tinha escolha, assim, quer dizer, morria-se, havia censura em jornais, a gente não poderia estar aqui falando como a gente está falando agora sobre isso. Então eu acho que a ditadura tem um efeito muito perverso, que não é para meia dúzia, nem para 40, nem para 400 e tantos mortos desaparecidos, ela é perversa para a sociedade brasileira, e é importante, eu acho, que a gente tenha essa memória e que a gente possa voltar nesse tema, brigar para que as análises continuem sendo feitas até o final. É absurdo que desde 71, essas pessoas foram mortas em 71, 72, 73. As famílias ainda esperem respostas, onde estão os desaparecidos políticos, onde estão nossos familiares. Então é um pouco nessa linha que esse projeto do Instituto Vladimir Herzog se coloca. Agora eu queria que você falasse, Camilo, para a gente concluir a respeito da live que vai marcar o lançamento e também aqui dar um pequeno spoiler do que vai ter nesse primeiro episódio. O livro ele tem 8 capítulos, ele começa com a efeméride dos 30 anos. Então não é que ele é atual, ele é um livro lá de 1990, ele vai contar a história como se fosse um livro reportagem, uma biografia, um livro que transporta o leitor para os momentos em que aquelas atividades acontecem. A gente abre com a descoberta, a revelação da Vala em 1990. O segundo capítulo resgata as origens da Vala e como é que os familiares de mortos desaparecidos já tinham chegado nela e essa luta para que ela fosse revelada publicamente até 1990. E o livro ele vai percorrer a história até chegar em 2020 com essa análise que tem sido feitas. Então, um pouco o ineditismo desse projeto é que não teve um livro que unisse hoje com a história dessas análises sendo feitas, a localização e identificação do Dimas Casimiro e do Aloysio Palhano em 2018, 2 anos atrás, unindo as pontas, né, desde a construção do cemitério até o que está acontecendo agora. E a gente vai lançar hoje, a partir das 18 horas, nas redes sociais do Instituto Vladimir Herzog, Facebook e no YouTube deles, com uma live em que vão ter pessoas importantes no processo do projeto, né? O Rogério Sotile, que é diretor do Vladimir Herzog, a Carla Osmo representando o CAAF, a Unifesp, como vice-coordenadora, e depois a gente faz 2 rodadas de bate-papo que eu vou mediar com os protagonistas dessa história. Então, vamos receber familiares que lá nos anos 70 descobriram a existência dessa vala clandestina e fizeram a luta para que ela fosse revelada. Suzana Lisboa, Ivan Seixas, Yara Xavier e Amelinha Teles. E depois a gente faz uma segunda mesa que ela vai percorrer de 1990 até os dias de hoje, de maneira resumida, claro, mas essa luta de investigar o que tinha acontecido e de buscar identificação, a judicialização dessa busca e até a oportunidade de reconstruir esse evento, essa organização que foi um convênio, governo federal, governo municipal e Unifesp de 2014, que permitiu que as análises fossem retomadas. Então a gente vai ter a Tereza Lajolo, que foi relatora da CPI de Perus de 1990 e 91. A gente vai ter o Gilberto Molina, que é irmão do Flávio Molina, um dos desaparecidos políticos encontrados na vala e que passou 15 anos tentando identificá-lo. Ele, a mãe, fazendo exame de DNA, doando sangue, e por 15 anos houve um périplo dessas ossadas, Unicamp, IML de São Paulo, USP, até que ele conseguisse identificar em 2005 num laboratório de DNA particular chamado Genomics, em São Paulo, com a ajuda do Ministério Público Federal. Vai ter a Eugênia Gonzaga, né, que foi presidente da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos do governo federal, e vamos ter a Carla Borges, da Prefeitura de São Paulo, quando o convênio com a Unifesp foi feito, que criou o CAAF, e a Soraya Ismaili, que é a reitora da Unifesp, contando finalmente como é que essas análises estão sendo feitas e como é que o projeto está sendo tocado hoje.
Então fica aqui reforçado o convite. A live começa a partir das 18 horas no YouTube e no Facebook do Instituto Vladimir Herzog. Camilo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado. Conversamos aqui com o jornalista e autor do livro Vala de Perus, uma biografia, Camilo Vanucchi. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.